Olá pessoal, estamos começando mais um RiseCast. Eu sou o Luiz Gustavo. E eu sou Flávia Cansado. O RiseCast é voltado para assuntos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas não é um podcast oficial dela. Nossa intenção é trazermos diversos convidados e abordar de maneira descontraída e casual assuntos do Evangelho. Desde já agradecemos a sua presença e pedimos para que se inscrevam no canal, nos sigam em nossas redes sociais e compartilhem com todo mundo. Vamos começar! Olá pessoal, vamos começar mais um RiseCast. RiseCast hoje, um tema bem bacana também, Flá. Testemunho é o tema de hoje. Um tema bem importante, testemunho, e vamos conversar aí, ter um bate-papo bem legal sobre esse tema. É isso aí, mas primeiro vamos falar sobre as redes sociais. Opa, importante, hein? riseup.portugal no Instagram e lá no YouTube também. Não se esqueçam, pessoal, vamos lá. Entra lá na bio, né? No Isso, Instagram. no link na bio, você vai para o nosso Entra tudo lá. e aí já tem ali Spotify, Facebook, YouTube. Redes sociais, a Flá é craque. O link da bio é vida, né? É isso aí. É isso aí. Salva. Tem que decorar nada. Mas não se esqueçam, no YouTube, se inscrever, ativar o sininho para receber Isso. as notificações. E sempre tá lá, pessoal. Já tem vários lá episódios do RiseCast, né? Sempre Isso. lembre disso. E Inclusive episódio com convidada. com convidada, muito bom, é isso aí mesmo. E a partir de agora sempre vai ter, né? A gente vai fazer os RiseCasts também com convidados, É isso tá bem? É isso aí, Flá. E fiquem à vontade para sugerir temas. Por favor, tá lá o espaço para comentar, sugerir temas e tudo mais. É bem importante essa participação de vocês todos aí com a gente. Isso. Então, Flá, vamos falar hoje sobre testemunho. Testemunho É um dom de Deus. é um dom de Deus, exatamente. E é o que vai... É o alicerce, né? Eu falei aqui a brincando, base. mas esse hino, ele é muito simples e ele é muito objetivo, né? Um testemunho é dom de Deus que vem nos confirmar a fé que temos no Senhor e a dúvida afastar. Ou seja, o testemunho é a confirmação de algo que eu coloquei fé, né? Sim. Eu passei a saber, né? Quando a gente está exercendo a fé, e a gente tem um RiseCast sobre fé e bom ânimo também, a fé, eu tô acreditando em algo que eu não vejo, né? Agora, o testemunho é que você tem que ter, você passou pela experiência, né? Você colocou a fé em prova e Certo. algo aconteceu. E aí você teve um testemunho. Então é mesmo um dom, né? Que o Senhor dá, da gente saber por nós mesmos que algo é verdadeiro. E é uma base, e é o começo de tudo, né? Porque sem testemunho você não fica no evangelho, você não fica firme no evangelho, né? Se você não sabe o porquê você tá ali, né? Se você não sabe que aquilo é verdadeiro, Quando como é você que encontra o seu porquê pessoal, né? Às vezes a pessoa até tá ali, Não mas tem não é um porquê pessoal. Exatamente, fica ali Né? como a gente falou até em outro episódio do RiseCast, né? Da conversão, tem que ter a luz própria. A luz própria é o testemunho. É. Né? Quando você adquire um testemunho, você fica firme no evangelho e começa a fazer as coisas por si mesmo. Porque você sabe que aquilo é verdadeiro, sabe que pode e vai mudar a sua vida, ou mudou, né? A vida, e realmente isso é o testemunho. Sabe que eu acho que eu até comentei isso também no RiseCast sobre conversão, que uma coisa que eu estabeleci era tudo que eu aprendesse, tudo que fosse trazido para mim, toda informação nova sobre o evangelho, eu sempre iria adquirir um testemunho a respeito daquilo, né? Então, assim, eu acho que algo que acontece muito comum, por exemplo, é em relação ao profeta, né? Porque às vezes você, principalmente para conversos, porque quem nasce já tem aquela... Quantos profetas você... Que eu lembre de quando... Desde que você é membro, foram quantos profetas? Foram o Ezra Taft Benson, o Howard W. Hunter, Gordon Bittner Hinckley, Do meu coração. Thomas S. Monson e Russell M. Nelson. Isso. 5. E é interessante, aqueles livros de ensinamentos dos presidentes da igreja, tem aqui, ó. Tem os desenhos que significam mais ou menos algum assunto que eles focavam mais, né? Então, por exemplo, David John McKay tem a casa, ele falava muito sobre a questão do, né, tem a frase tão conhecida, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, ele tinha essa abordagem. E eu acho muito interessante aqueles desenhos, ou seja, se a gente não obtém um testemunho, a gente tende a se apegar, de repente, àquele que falava um tema que a gente gostava mais, ou
Não é? Então, assim, a gente brinca aqui em casa, né? O Luiz Gustavo fala que o presidente Nelson é o profeta das mulheres. Porque Porque como ele tem falado sobre a ele fala importância da bastante. mulher, né? Da Exatamente. influência da mulher no mundo, da influência da mulher no crescimento da igreja. Exatamente. E Muito bom. então, assim, mas a gente, né, brincadeiras à parte, é importante a gente ter esse testemunho para que a gente, enfim, ter o testemunho de que, né, de que Saber que o é presidente verdade. Nelson é um né? profeta, saber por mim mesma que ele é um Que ele é um profeta, tem uma profeta e- experiência minha. Sabe que a minha irmã batizou depois de mim e eu lembro que quando o primeiro quando ela batizou, teve uma conferência, acho que pouco tempo depois. E depois ela veio falar sobre o sentimento que ela teve quando ela ouviu o profeta falando, né? Então, que interessante, né? Essas são experiências pessoais, né? O crescimento pessoal, ele está diretamente ligado a um testemunho. Não tem como você desvincular. Uhum. E eu acho que, principalmente, eu queria que você falasse um pouquinho... o que você, né, o que você acha que poderia ajudar? Porque eu acho que um dos pontos também, às vezes a gente acha que, eu tive uma experiência, adquiri o testemunho sobre o dízimo, por exemplo. E pronto, não preciso fazer mais nada. Não preciso pagar mais, que preciso já pagar tenho mais, né? testemunho, né? Além de não ser abençoado, seu testemunho vai enfraquecer. Sim. O que você acha sobre isso, né? O que é importante fazer para fortalecer? Porque o testemunho não é algo que você adquire e pronto, acabou. Você precisa fortalecer porque você pode perder o testemunho também. Pode enfraquecer, você pode até perder o testemunho se não for algo que você está trabalhando. Que você que fique trabalhando e fique como colocar assim, como nutrir. Nutrir como, né? Como se fosse um alimento espiritual. Né? Se eu não faço o meu testemunho ser fortalecido, é claro que eu vou perder. É natural. Primeiramente, eu fiquei sabendo que o evangelho é verdadeiro. Aí, geralmente, tem a mudança da vida. Eu deixo coisas para trás que eu fazia. Né? Eu adquiri um testemunho. Eu sei que aquilo é verdadeiro. Mas se eu não fizer as coisas básicas, que é o básico, não é muita coisa. Porque o que acontece, gente? A gente, mesmo com testemunho, a gente nunca vai tropeçar em pedras, em aquelas pedras grandes, a rocha De na uma nossa vez, frente. né? Essas são nas pedrinhas pequenas que você tropeça. Você bate o pé e cai. Na pedra grande você vai desviar. Entendeu? E o testemunho é dessa forma. Você não Você vai eliminando essas pedrinhas, né? Exatamente, elimina as pedrinhas, porque você sabe que aquilo é verdadeiro, você se fortalece, você faz as coisas básicas, oração, escritura, essas coisas, são essas coisas, né? O testemunho, ele te ajuda a manter o foco, né? A perspectiva eterna. Sim. Né? Quando você tem testemunho e você está fortalecendo, você tem uma perspectiva eterna. Quando a gente tem experiência, né? Um assunto que a gente teve aí, o Risecast, sobre a história da família. Cada vez que eu tenho experiência, fortalece meu testemunho e influencia em todas as outras coisas que eu faço na minha vida, em todas as outras escolhas que eu faço, porque me faz pensar o que eu tenho colocado na minha vida. Né? Eu tenho aquela experiência e falo, gente, que maravilha saber que as famílias são eternas, que um dia eu vou conhecer o meu avô pessoalmente. E eu tenho... aquele sentimento, ele é tão forte. E aí eu paro e penso, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou nesse foco, né? Saber que isso é maravilhoso. Mas as coisas que eu faço no meu dia a dia, eu tenho Será colocado que tá tempo... indo no caminho, que é o caminho Então, eu acho que o Senhor quer que a gente testemunho, faça? né? Esse fortalecimento constante do testemunho ajuda a gente a manter... lembrar dessa perspectiva eterna, de que a nossa a perspectiva luz do eterna. evangelho é acesa, né? Porque sem testemunho, né? O presidente Nelson até falou os últimos tempos aqui agora, né? Que se você não como é que ele falou? Não sobreviveriam espiritualmente sem a companhia do Espírito, né? Exatamente. E a companhia do Espírito, quando você tem um testemunho, ela fica mais forte. Então, é isso que nós temos que buscar, o testemunho. Como é que eu sei que uma coisa é verdadeira? E às vezes, Flá, as pessoas, elas Adoro até... quando você me chama de Flá. Eles até têm o testemunho... Flá, sempre chamo No seu telefone, você sabia que você não tinha meu nome marcado no seu telefone? Eu coloquei lá, Flazinha, pronto. Eu vi, eu falei, eu olhei quando você me ligou, tá? Flazinho, que bom que ela... Eu devia ter feito isso. Eu vou marcar o seu aqui diferente também. O que eu tava falando? Do testemunho. Para você adquirir o testemunho, se você não fortalece, a pessoa naturalmente
naturalmente ela vai ficando fraca. Naturalmente. Talvez ela nem queira aquilo. Mas naturalmente é como se não se alimentasse. Se eu não me alimento, eu vou ficar fraco e uma hora eu vou ficar doente, de alguma forma. Entendeu? O testemunho é a mesma coisa. Se eu não alimento meu testemunho, se eu não fortaleço ele, eu vou ficar doente. Muitas pessoas têm dificuldade de talvez já receberam e não identificaram. E esse é um grande problema. Receber um testemunho e não conseguir identificar, não sabe o que é aquilo. Que sentimento que é aquilo. Né? Eu tenho eu fui mais ou menos assim. É o que aconteceu. Eu já tava, desde que vocês começaram a falar disso, eu comecei a pensar aqui na minha cabeça. Fala aí, William. O que acontece? Quando eu batizei na igreja, eu era muito novo, eu tinha 13 anos de idade. Eu já tinha um primo mais velho que era membro da igreja, uns 5 anos mais velho do que eu, mais ou menos. Uhum. E na altura que eu me filiei à igreja, um outro primo meu, que da mesma idade, nós batizamos juntos. Mas aquela coisa de criança, né, de jovem. Eu, quando comecei a ter as palestras dos missionários, e ele falava sobre a história de Joseph Smith, eu pensava que comigo ia acontecer do mesmo jeito, né? Um anjo ia aparecer e ia falar, agora você sabe. Tem que fazer isso. Ou eu ia abrir o livro de Mormon. Ia tremer a terra. Escrito lá, William, a igreja é verdadeira, o livro de Mormon é verdadeiro. Eu passava que era alguma coisa assim. E, querendo ou não, aconteceu alguma coisa assim que eu li, eu não lembro qual que é a escritura bem, isso é um erro de não ter feito diário, né? Os registros. Mas eu lembro que tinha uma escritura que falava, que eu lembro que eu peguei, abri o livro de Mormon e falava, eu lembro que a escritura já começava, e quando eu ouvir essas coisas, agora você vai saber que essas coisas são verdades. Eu tomei aquilo pra mim como se fosse, olha só, tá a falar pra mim, né? Aquela coisa sim, toda. Sim. Só que pronto, passou os anos, quando eu tava com mais ou menos, tava pra fazer 18 anos na altura, tava aproximando a época de ir pra missão. Eu na igreja éramos um grupo de 5 amigos. 5 amigos. E eu era o mais novo de todos eles. Então pensei, poxa, eu vou ser o último a ir para missão. Éramos a diferença entre 3 anos. E começou a todo mundo a ir para missão. Foi um, foi outro, e eu me vi... Vai ficando por último. Eu me vi sozinho. E eu comecei a ficar um pouco assustado. E pensando, será que eu vou conseguir ficar sem meus amigos? Que a gente sempre teve juntos. Estavam juntos, né? Em grupo e tal. Só que depois eu comecei a pensar que eu tinha... Eu não estava baseando o meu testemunho pela amizade que eu tinha deles. Porque as experiências que nós tivemos juntos na igreja me ajudaram. Eu comecei a pensar em todas as coisas. Porque por mais que eu não tinha idade do instituto, estava com 17 anos, alguns já tinham feito 18 e estavam com 19, eles já estavam no instituto, mas eu acompanhava eles. Ia junto. E participava das atividades, mesmo sem poder. Por acaso... Tava junto. O diretor lá do instituto lá era bem tranquilo com isso e ele gostava. E outras coisas, a gente teve a oportunidade de irmos juntos pro templo antes também. Então eu comecei a pensar, poxa, eu sei que essas coisas são boas, porque olha só o sentimento que eu tive com os meus amigos quando a gente estava no templo. Porque eu estava lá com pessoas que eu gostava, que eu amava eu amo, né? Meus amigos. Os amigos. Olha só no instituto. E eu comecei a pensar, poxa, eu tive experiências espirituais, eu tenho um testemunho que essas coisas são verdadeiras. Porque conforme o tempo foi passando, eu fui vendo, poxa, aquela coisa que me aconteceu quando eu era mais novo, foi o que eu precisava para a hora para poder tomar a decisão. Você viu que você sempre estava envolvido. Você não sabia que tinha um testemunho, mas você estava ali. Né? A atividade foi um grupo, mas a experiência foi pessoal. Envolvido. Cada um teve a sua, né? Você falou, poxa, ok, estava com eles, mas eu tive chegou o tempo e foi para a missão. Experiência pessoal. Né? Esse negócio, tipo assim, as pessoas elas precisam aprender a identificar quando o testemunho, ela tem um testemunho, entendeu? E muitas pessoas ainda não conseguem identificar e o que pode ser, como é que a gente pode ajudar, né? Como é que as pessoas podem identificar um testemunho? É questão de sentimento mesmo. E sabe que essa questão por exemplo, quando a gente vai prestar testemunho em família, né? Eu não gosto de induzir. Eu sou uma pessoa bastante centralizadora. Eu não gosto de... Ninguém desconfiou, né? Eu não gosto de induzir as crianças a falarem nada. Vai lá e fala, eu sei isso. Eu sempre falo, quais são as coisas que você sabe? O que você sabe? E para que elas comecem a pensar. Exatamente. Né? E esse domingo, inclusive, a gente está tendo a reunião por Zoom, a gente estava de casa, e aí, na hora que foi, né, no encerramento da reunião, o conselheiro que estava dirigindo, ele falou, né? Então agora, né, quem está em casa também tem a oportunidade de prestar o testemunho aí em família.
E aí eu falei com as meninas, você tá, né? Ele tava lá Na igreja. mas eu tava em casa com as crianças e elas tinham ouvido o testemunho dele. E eu falei, então agora cada um de nós vamos prestar aqui em família. E aí eu gravei para ele, como a gente tinha ouvido o testemunho dele, para que ele ouvisse o testemunho delas. E aí a Ana Luísa falou algumas coisas que eu não esperava. Nem lembro agora especificamente o que foi. Mas tá que eu gravado, falei, depois você escuta. Mas que eu falei foi dela, né? E que eu não pensava. E depois eu falei assim, poxa, filha, que testemunho bonito. Eu não sabia, eu nunca tinha parado para pensar, né? Então, ela escolheu sobre o que ela queria falar. Né? Então, isso é muito importante. Claro, as pequenininhas acabam indo um pouquinho ali Vão junto, né? vai na onda, irmãs, né? Vai junto. Mas ela já está numa idade... Ela assim que fortalece, assim que elas vão vendo prestar o testemunho, né? E vai... Mas ela já está nessa idade de pensar, de falar sobre coisas que ela, né, que fazem parte da experiência pessoal dela. São coisas que ela acredita, né? Que ela entende, que ela sabe que são verdadeiras. E, enfim, foi bem especial poder... E eu acho que é muito bom quando você... E é interessante também, você sabe que outro dia ela falou assim, foi um domingo que eu acho que a gente assistiu pelo Zoom e ela falou assim, a gente vai assistir na igreja ou a gente vai assistir de casa? Aí, por quê? Ela falou, ela falou que a reunião de testemunha é o que ela mais gosta. Ela falou mesmo. E eu nem sabia que era... Eu falei, por quê? Por causa das coisas que as pessoas falam, eu gosto de ouvir. Olha que interessante, né? Tem pessoas que às vezes não gostam, que às vezes não presta atenção. Não presta atenção. Né? E ela falou, eu gosto de ouvir. E ela gosta de estar lá ouvindo as pessoas prestar o testemunho. Legal. O testemunho, né? Então, você tendo um testemunho forte, sendo nutrido e tudo mais, a tendência é que você fique firme na igreja e que entre no caminho que vai levar a gente a voltar à presença do Pai Celestial, que é o objetivo de todo membro, né? Da igreja. O segredo é você nutrir, né? É nutrir ele. Ter experiências que vão ajudar você a se fortalecer. Principalmente nesses dias que a gente vive hoje. E eu acho que em termos de princípios, né? Olhar e pensar, tem algum princípio? Tem algo que ainda não tem um testemunho? Assim como às vezes quando se fala sobre atributos de Cristo, né? Fala desenvolver atributos de Cristo. Aí geralmente é falado sobre os atributos e escolhe um atributo que você acha que você precisa desenvolver mais. Acho que o testemunho também pode ficar aí esse convite para pensar quais são os princípios ou algo que eu já tive um testemunho, mas que hoje não é algo que eu tenho fortalecido. Você falou, né? Você tocou num assunto, uma parte bem, bem importante, porque o que acontece? Às vezes as pessoas, eu não tenho testemunho disso, né? E geralmente a pessoa não cumpre esse mandamento, né? Não cumpre porque não tem um testemunho. E não vai ter enquanto não cumprir. Exatamente. É cumprir, não tem segredo. Às vezes pode ser difícil para a pessoa, cada pessoa cada um, cada caso é um caso. Mas, por exemplo, dando um exemplo, se eu não tenho testemunho do dízimo, né, eu tenho que ser dizimista. Se eu não tenho testemunho do dia do Senhor, como é que eu vou ter se eu não guardo o dia do Senhor? E isso é tão interessante, porque isso também não é algo restrito a membros. Né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha mãe a respeito do dízimo. Minha mãe não é membro da igreja, né, de Jesus Cristo. E eu estava falando sobre isso, né? Que se a gente pagar o que sobrar, a gente nunca vai ter um testemunho. Porque eu nunca vou ter o desafio de ter que priorizar o dízimo e aí eu não vou ter oportunidade do Senhor me dar uma experiência de um milagre, de alguma coisa acontecer. E o William tá ali, o William quer falar alguma coisa. A escritura do dízimo fala sobre isso. O Senhor ali é de moesta, né? Ele fala, fazei prova de mim. Ou seja, paga aí pra você ver se você não vai... Se você não vai ser abençoado, você não vai ter um testemunho, né? Vai ver se você não vai... Porque o testemunho é isso, né? Você vê que aquilo funciona, né? Que aquilo é real. Você paga aí. É uma prova. Você vai ter dificuldade. Exatamente. Só faz o teste aí pra você ver. E é bíblico, né? É bíblico. É bíblico. E sabe que é interessante, a gente, algumas situações que nós tivemos de pagar o dízimo em meses mais desafiadores e tudo, e aí eu lembro uma vez que a gente estava no carro, não lembro o que foi que aconteceu, e foi tipo assim, na segunda, a gente ia pagar o dízimo no domingo. E aí ele olhou para mim, ele faz uma carinha, um sorrisinho assim, né, de quando alguma coisa acontece. E aí eu falei assim, você sabe por que isso está acontecendo, né? Eu falei assim, eu sei, é o dízimo.
Então, assim, como é gostoso ter o testemunho fortalecido. Saber que aquele é verdade, né? Que E tem uma realmente parte desse hino também, testemunho, que uma vez eu ouvi e eu arrepiei toda. Que a segunda parte ele fala assim, né, o testemunho é dom de Deus que vem nos confirmar, a fé que temos no Senhor, a dúvida para afastar. E aí a segunda parte fala assim, por um momento eu senti o véu se afastar, então o reino celestial eu pude vislumbrar. A gente tem um vislumbre do reino celestial quando nós temos um testemunho, né? Então, teve um dia que eu ouvi particularmente, teve um dia que eu arrepiei todinho ouvindo essa parte. E eu passei, porque acaba assim, né? Domingo de testemunho, qualquer um hino de testemunho. Às vezes acaba virando assim, um hino que você canta sem. Desde que eu tive esse sentimento nesse hino, toda vez que eu escuto esse hino, eu fico ali refletindo, né? sobre Essas experiências. Mas eu queria falar sobre uma outra coisa, acredito que o William vai participar também. É um pouco polêmico, gente, não tô trazendo aqui, não é um julgamento, mas eu acho que tem muito a ver com isso, que é quando um missionário, e eu não entendia no início, né? Quando um missionário retornado, às vezes, se afasta, lógico, cada caso é um caso, são imensos desafios, né? Não estou de jeito nenhum julgando aqui. Mas o que vocês acham que é questão do testemunho de repente? Porque eu conheço pessoas que afastaram e falaram assim, que continuam tendo testemunho. Tipo assim, eu parei de fazer as coisas, que é verdade, mas eu tenho um testemunho, né? E tem histórias também ali do início da igreja, né? De pessoas que falaram, eu sabia, eu continuei sabendo, as coisas que eu fiz não estavam de acordo, né? Mas eu sabia, eu tenho um testemunho dessa obra. Sim. E aí, o que vocês acham? Tem uma questão de fortalecimento do testemunho em alguns casos, né? A gente não pode generalizar. Mas, por exemplo, porque eu pensava assim, puxa vida, mas aquela pessoa testifica. Porque a missão, ela falava, você passa 2 anos Cristo, testificando sobre essas coisas. Sim. E às vezes pessoas que influenciaram, né? Que me inspiraram para que eu buscasse um testemunho, para que eu crescesse, para que eu me fortalecesse em determinados princípios. Que eram exemplo, que eram inspiração, né? Não vou falar nem exemplo, mas que eram inspiração para mim em determinados princípios do evangelho. E aí, o que vocês... Viu, William? Quer falar um pouquinho? Depois eu falo? Bom, eu tive um presidente de missão, meu segundo presidente, o último, ele falou que muitas das vezes quando isso acontece com um missionário, não é algo que foi momentâneo, é algo que já se vinha plantando há tempo. Ele falou, antes dele ser presidente de missão, ele falou que ser presidente de missão, ele era presidente de estaca, não é? Então, eu lembro de uma vez que ele até comentou isso numa reunião de zona lá na missão, que ele teve um rapaz que ele foi servir missão, ele voltou e antes de ser desobrigado com o missionário no aeroporto ainda, ele chegou e beijou a namorada, tá vendo? Então, assim, e foi complicado para ele, porque isso, querendo ou não, ele ainda era missionário, e isso fez... Eu não me lembro se depois, por causa disso, a missão do rapaz não foi honrosa ou não. Sim. Mas aí o presidente fez a pergunta na hora pra gente, vocês acham que aquilo foi uma coisa ali de agora? Eu falei assim, não, isso é uma coisa que ele já vinha plantando dentro do coração dele há tempo. Ou seja, era talvez na missão não dar o foco total nas coisas do que ele estava tá 100%, né? 100%. E pronto. Se ele tivesse com aquele foco, talvez na hora que ele chegasse da missão, ele ia ter a concepção, não, posso esperar mais um pouco, o que são mais 20 minutos até chegar na capela, meu presidente da estaca, né? Me desobrigar e tudo mais. E pronto, esse foi um exemplo. Ou seja, isso muitas das vezes, quando tem um missionário, ou qualquer pessoa, até mesmo um grande líder que se afasta, né? O Luiz já tinha dito algumas vezes que um dos bispos que fez grande diferença na vida não estava no evangelho. Sim. São coisas que a gente vai, às vezes, é tempo, não é? Não é de agora. É coisas que vai indo e pronto. É isso. Mas também não significa que não tem um testemunho ali, né? Exatamente. Tem, é isso, exato. Às vezes é uma questão lógica, a gente tem o livre-arbítrio, né? Foi uma escolha, cada um tem sua escolha, cada um tem a sua, veja sua bem, vida. Veja bem. Mas muitas vezes não significa que não tem um testemunho, né? Que a pessoa não saiba que as coisas são verdadeiras.
Ela Porque a sabe pessoa, que tem ela testemunho, mas serviu. ela escolhe não querer viver aquelas coisas mais. Exatamente, ela serviu um tempo, ela participou, estava envolvida com as coisas do evangelho, né? E você não fica envolvido à toa. Não tem como ficar envolvido à toa nas coisas do evangelho por um tempo e não ter um testemunho daquilo, um sentimento, um testemunho, um pequeno nem que seja um pequeno testemunho, mas ele sabe que aquilo fez a diferença na vida dele. Mas chegou um certo momento, né, em que como você falou, decidiu viver outra coisa, né? Aí aquela Não significa que não tem um testemunho exatamente. ali, né? Às É vezes aquele ainda assunto. tem testemunho. Cada um é cada um, é o seu particular, né? O seu eu, sei lá. A pessoa, ela não quis mais desenvolver ou nutrir mais seu testemunho. Porque naquele momento as coisas, Ou será as que coisas também do não mundo tem o foi mais ponto forte. de que, Entendeu? né? Porque o testemunho não é uma coisa geral, né? Eu tenho testemunho sobre os princípios, eu tenho testemunho sobre a igreja, e lógico, a gente precisa, não sei onde que tem, né? A gente tem que saber que Joseph Smith foi um profeta, que o livro de Mormon é verdadeiro, tem algumas coisas que são básicas para que eu tenha testemunho de que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja de Cristo restaurada nos últimos dias, né? Na Terra. É a igreja primitiva estabelecida por Cristo que foi restaurada. Então, tem alguns pontos que são alicerce de saber que a igreja é verdadeira, nesse sentido. Agora, de repente, isso também pode ser a questão de alguns princípios em que eu não estabeleci um testemunho, ou que eu não fortaleci meu testemunho a respeito daqueles princípios. Ou seja, então, eu tenho testemunho sobre alguns pontos, mas eu não tenho sobre outros. Aí eu acabo não tendo um conjunto, o que eu sei não é suficiente para que eu queira continuar fazendo certas coisas, né? Às vezes eu continuo tendo testemunho sobre oração, um testemunho sobre o dízimo, um testemunho sobre Mas alguns pontos, mas sobre algumas coisas, como eu não fortaleci, em um determinado momento aquilo vai pesar. Exatamente. Uma coisa que a gente até falou no último Risecast da história da família, você falou, tem testemunho disso, não tem história da família, a pessoa não faz. Ela não faz aquilo. Entendeu? Ela não busca o testemunho daquilo, a importância disso. Eu entendo, sim, particularmente, como não é um interesse. Tipo, se eu não tenho um testemunho de um determinado assunto, porque eu não tenho interesse naquilo. Talvez, será que é isso? Será que a pessoa não sabe que é importante? Sim, talvez saiba. Mas por isso a experiência é importante, né? Por isso que, porque às vezes o desejo vem saber, depois que eu passei pela experiência. Exatamente. Buscar saber, exemplo, buscar saber o que ter um testemunho do dia do Senhor vai fazer de diferente para mim. Entendeu? Talvez muitas pessoas não sabem qual é a diferença que vai ter na vida dela guardar o dia do Senhor. Mas muitos sabem. Eu preciso ter uma experiência para ter um testemunho. O testemunho só vai acontecer quando eu colocar a minha fé porque fé sem obras é morta. Ou seja, eu nunca vou adquirir um testemunho sobre algo se eu não fizer prova, se eu não colocar a minha fé em ação. Né? Fé sem obras é morta. É basicamente isso. É morta em não me dar um testemunho. Né? É basicamente isso. É aquele exemplo... Todo missionário, quando tá dando mensagem da restauração, fala, né? Como é que você vai saber se isso aqui é verdade? Como é que você sabe se um bolo é gostoso? Eles falaram isso pra mim também. Também tem que provar, não tem como, né? Falaram, você não precisa provar o bolo todo, mas você prova, pelo menos, experimenta, né? Ou seja, você precisa orar a respeito disso para saber que isso é verdadeiro. E isso é muito interessante, né? Você precisa... E aqui, interessante porque o princípio de você orar, né, de você conhecer a igreja, ou de você ser batizado, é justamente você orar a respeito, é você adquirir um testemunho, nem que seja um primeiro testemunho sobre a oração. Você começa justamente adquirindo um testemunho. Por quê? Porque quando você ora com real intenção, e aí eu acho que isso também faz toda a diferença, né? O testemunho também ele tem a ver da real intenção. O quanto eu quero saber disso? Né? Então as pessoas também podem fazer e não, de repente, não ter uma experiência porque eu queria saber a veracidade disso. Exato. Eu fiz só para... Porque se eu já vou não querendo saber... Por que eu quero saber isso? Porque eu quero realmente ter mudança do coração ou porque eu sou curioso e quero... como é que fala? Eu quero... Não é prejudicar. Quero contestar. Contestar, entendeu?
eu quero contestar O aquilo. Senhor conhece o nosso coração, Entendeu? né? Ele conhece. Ele sabe onde que vai tocar e onde que vai mudar. E por isso, igual o William mencionou, né? Da experiência dele, que ele achava que ia ser uma experiência como Joseph Smith e tudo. E o interessante também é isso, né? Como é que aí você já adquire um outro testemunho, né? Como que, às vezes, o testemunho ele tem tantas coisas envolvidas. Quando eu tenho testemunho da oração, eu tenho testemunho de que existe, de que Deus é real. Eu tenho testemunho de que ele responde, eu tenho testemunho de que eu sou uma pessoa única. Gente, um tema que eu quero muito fazer no Risecast é sobre bênção patriarcal. A bênção patriarcal, quando você não só tirar a bênção patriarcal, aí vem essa questão, né? Quando a pessoa tira por curiosidade. Quando você estuda a sua bênção patriarcal, quanto testemunho você consegue desenvolver a partir da bênção Depois patriarcal? dela. Porque são coisas que estão acontecendo na sua vida e você fala, gente, eu nunca tinha visto isso escrito aqui. Que começa a fazer sentido. Vai acontecendo E eu com o lembro que decorrer quando eu fui... da jornada da vida. Isso, quando eu fui tirar minha bênção patriarcal, eu tenho uma amiga que foi comigo, uma amiga de início mesmo, na igreja, ela falou, Flávia, tem certeza? E tudo, nós somos amigas até hoje. Eu falei, sim, sim. Eu fiz um jejum, então eu fui... eu me preparei espiritualmente. Eu não estava tirando minha bênção patriarcal por curiosidade. E ali, naquele momento, na hora que o patriarca estava dando a bênção, eu tive um sentimento tão claro e tão especial sobre ter vivido com o Pai Celestial. De que... uma parte da minha bênção que fala sobre antes de nascer nessa terra... Na hora que ele foi falando, parece que eu estava revivendo aquilo. Então, eu, por exemplo, eu tenho testemunho muito forte sobre bênção patriarcal e é algo que você sabe, né? Às vezes a gente tem decisões para tomar e tudo, a gente tem coisas que a gente tá... Eu falo, vamos pegar nossa bênção patriarcal e vamos ler, né? Vamos voltar. Ou às vezes quando a gente precisa tomar decisões sobre estudo, sobre carreira e tudo, enfim, todo tipo de decisão... Pera, vamos ver o que o senhor já falou pra gente. O senhor já falou pra gente fazer. E se a gente, de repente não tá ali. Às vezes fica questionando. E sabe que, inclusive, quando eu passei pelo processo de coaching, tem uma reunião que é sobre missão. E quando eu cheguei no que era a minha missão, é justamente algo que tem na minha bênção patriarcal. Aí eu fiquei me sentindo, então assim... Já estava ali, já sabia escrito. Isso há tanto tempo. Já estava escrito, o senhor já tinha falado. É isso aí. Não é? Então, gente, nós temos que ficar atentos na questão de como, se eu tenho testemunho ou não, de saber se eu tenho um testemunho ou não, né? Prestar atenção. Talvez um testemunho seja uma pessoa que foi te visitar, né? E que te ajudou de alguma forma. O testemunho pode surgir em várias formas. Então, não é um padrão. Provavelmente não vai tremer a terra e falar isso é verdade, como o William falou, né? Vai cair um raio do céu e não, isso é verdade, não. Anjos né? cantando. Anjos, né? Tocando trombone, não. É particular. Trombone, né? foi Só vai ser assim Trombone, quando você trombeta. Vida. Aí eu vou ter um testemunho Aí sim, que era aí é verdade. Aí sim, não tem como, né? Porque já foi predito, né? Já foi Então, profetizado. cada um é cada um para receber o seu testemunho. O importante é desenvolver, buscá-lo. Se eu não tenho um testemunho de determinado fortalecer sobre o que assunto, a gente já tem. Exatamente. Procurar um testemunho, procurar saber que aquilo é verdade e o que vai fazer de diferente na sua vida, né? E a importância daquilo na sua relação com o Pai Celestial, né? Com o Salvador Jesus Cristo. Então, nessa relação pessoal, tá? E sabe uma coisa muito interessante? Eu tenho amigos, né? Amigo e amiga, enfim, que não são membros da igreja e que às vezes me perguntam, né? Flávia, como que eu posso, né? Como que você faz quando você tem que tomar uma decisão? Ou como que eu sei que eu tive uma resposta? Ou como que eu... Enfim, pessoas que... Geralmente até coisas de carreira, né? Geralmente são coisas de carreira. Às vezes alguma coisa de familiar e tudo, mas geralmente coisa de carreira. E eu sempre faço o quê? Porque eu sei que o testemunho sobre os princípios do evangelho, e eu acho que... Puxa vida... Isso fortalece nosso testemunho a respeito de sermos filhos de um Pai Celestial, né? Isso é para todos os filhos do Pai Celestial. O Pai Celestial, ele não é ele não é pai dos membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias. É pai de todas as pessoas. Ele é o pai de toda a humanidade, Toda a humanidade. Né? Então, o testemunho sobre princípios do Evangelho, ele é um canal... Assim como oração, ele está disponível para qualquer pessoa. Né? Então, por exemplo, eu adquiro um testemunho de oração quando eu faço uma oração e eu recebo a resposta. Né? Aí eu recebo um testemunho de que
A oração é um meio de comunicação com o Pai Celestial, que ele ouve as orações, que ele responde às orações e várias outras coisas, né? Que ele sabe das minhas necessidades, que ele conhece meu coração pela forma como é respondido também. Então, eu gosto também, gosto de trazer, né? Eu acho que é importante a gente falar que esses temas que a gente traz não são temas para membros da Igreja de Jesus Cristo. São Para todas as pessoas. É para todos. São princípios para ajudar bênçãos todos. que nós temos na nossa vida e que nós queremos que todas as pessoas tenham também. As pessoas saibam, né? Que a gente. Essa felicidade, né? Que nós temos, que as pessoas também possam ter. É importante ressaltar. Atenção a como você vai receber a resposta do seu testemunho, né? Sentimentos das orações, sonhos, né? Você vai. Então, cada um, como eu falei. É o que te toca pessoalmente no final das contas, né? Não Entendeu? tenta encontrar respostas... Mirabolante. Não, e na experiência do outro. Exatamente. Né? Cada um. Eu acho que você tem que dar... O testemunho ele tem a ver com a real intenção, né? Sim. A resposta tem a ver com um interesse genuíno, né? Um interesse verdadeiro, o desejo real de ter aquelas respostas, né? De compreender, de saber que aquilo é verdadeiro. Eu acho interessante também, quando souber que é verdade, siga aquilo. Se eu tenho um testemunho da oração, eu vou continuar fazendo a oração. Se eu tenho testemunho do dízimo, eu vou continuar fazendo. Se eu tenho testemunho do dia do Senhor, eu vou guardar o dia do Senhor todo domingo. Então é assim, não é, eu tenho testemunho, beleza, mas eu vou decidir fazer... Porque é para abençoar a sua vida. É então, pior pra você, é né? pior, porque você sabe que aquilo é verdade. Então, é como as coisas tem que você viveu fazer, na né? missão. Ai, fiz missão, pronto, eu não preciso fazer mais nada o resto da minha vida, Opa. porque eu vou receber bênçãos. Você tem bênçãos. Eu sinto que a nossa família é abençoada até hoje por coisas que você, né, relacionadas à sua missão. Mas é aquilo, né? Não existe ex-missionário, né? Continua sendo. Né? Acabou a missão de tempo integral. Integral, Você continua mas- sendo missionário. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o Risecast de hoje sobre testemunho. E vamos lá. E não se inscreva nas nossas redes sociais, tá bom? E compartilha isso, deixe comentário, sugestão de participe. temas. Tá bem? Muito obrigado. É isso aí. Foi legal, não foi? Foi? Vem pro Risecast você também. Vamos É lá, isso pessoal. aí. Um abração, até mais. Até o próximo episódio do nosso Ridecast. É isso aí.